Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda etapa dessa brincadeira. Vamos brincar de novo, né? Vira-se um pouquinho. Então, eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos. Eu sou casada, eu tenho 2 filhas. E eu gosto de estar aqui toda tarde fazendo com você essa brincadeira aqui, tá? A gente gosta de estar partilhando, a gente gosta de estar aqui trazendo conhecimento. E essa semana eu quero estar trazendo conhecimento com vocês, com outras pessoas, porque eu não vou mais trazer estudo até o final do ano. Então seja você muito bem-vindo. Se você é uma das pessoas que está passando aqui pelo YouTube, por favor, se inscreva no meu canal, Maria Viana X. Então, hoje eu quero estar com você e com convidadas falando para você de rompendo barreiras, o processo de vencer essas barreiras, o processo de pagar o preço de estar vencendo essas barreiras. Então, meninas, vocês, por favor, já comecem aqui, ó, a compartilhar, tá? Comecem a compartilhar, comecem a ir buscar os outros que acharam que a gente ia ficar para trás. Não, nós não vamos, tá? Eu já vou aqui testar também para ver se eu consigo mandar o tema. Seja bem-vinda, Melody, seja bem-vinda, Isabel, sejam todos muito bem-vindos, né? Então hoje a gente vai estar falando do processo de estar mexendo nessas barreiras, o preço que a gente paga, e só sabe desse preço realmente quem já pagou, tá? Então eu quero estar aqui com Kátia Junqueira, hoje é a nossa convidada especial, né? Pra gente estar falando aqui da vida dela, e eu quero que vocês, com muito carinho, com muito amor, né? Olha, ele continua não levando minha coisa, mas que desaforo, gente. Eu coloco e não vem, então alguém, por favor, né, me socorra. E já mande aqui, eu vou aproveitar e vou colocar aqui também, já na abundância, tá? Já vou aqui mandar para todo mundo. Vem quem puder, vem quem quer, quem não vir, vê depois. Quem não quiser ver depois, vê no outro ano, vê no outro século. Vê quando quiser. Hoje a gente vai estar trazendo essa menina para estar estreando aqui conosco e que a plataforma digital que trema, tá? Que trema, porque nós estamos trazendo mais uma estrela aqui para estar contribuindo para, como diz o meu filho Wellington, que está aqui ao vivo e ainda não chegou, vou buscá-lo. Como diz ele, a gente vai precisar de muita gente para estar o quê? Saqueando o inferno. Cada um que se levanta de onde Satanás quer deixar você no chão, cada um que se levanta tem o poder na sua mão de ir buscar os seus irmãos. É assim mesmo, é a gente se levantando e mostrando a luz para todos os outros que a gente encontrou. Então, já que eu encontrei a luz, já que eu estou pagando esse preço, eu tenho como mostrar para essas outras pessoas, tá? E não esquenta a cabeça não, que eu tô aqui com abundância mesmo. É tico-tico no fubá para todo mundo, toque-toque aqui na plataforma digital. Você faça a mesma coisa, porque eu não vou parar mais, tá? E aí, vamos aqui encontrar a minha menina e trazê-la, né, para agora. Então, sejam todos muito bem-vindos mesmo, porque a gente já vai começar. Espere em Deus que já começa aí a mandar coraçãozinho para essa plataforma tremer. Vamos botar essa plataforma para tremer, titia. Vamos buscar, porque agora não é possível, né? Por Jesus, não tem mais o que eu faça. Eu quero que vocês subam bastante palminhas, né? Porque essa menina tá vindo aqui direto de Minas, né? O lugar que mais chove, o lugar que mais derruba, né? Então, Roseli, seja muito bem-vinda, e todos, tá, gente? Mas já entramos tremendo, já entramos ali, perdendo de novo. Será possível? Eita Deus, né? Eu faço parte desse elo. Melhorou? Já tá de boa, Kátia? Ainda tá tremendo? Tá, não, voltou agora. Você tá Voltou, conseguindo né? me ver? Então, meu amor, você que não perca tempo, tá? Eu já fiz o que podia, eu já tô aqui, ó, nos móveis. Eu já não tenho mais o que fazer muito. Você tá travada para mim, mas pode ser travada não, né? Tá meio embaçada, mas não deixe nada roubar esse brilho desse momento que é seu, tá? Então, você morre de rir comigo? Vamos embora, tá? Ó, Kátia, pega, puxa a força com força mesmo, e na hora que essa bicha estiver boa, mostra pro mundo quem é você, né? O que é a Kátia, onde é que a Kátia mora, quem é que é a Kátia, Renata Junqueira, tu tá vendo, Renata, o negócio aí como tá ruim aí pra nossa amiga, né? Então, é uma internet, o jeito de você ir pra onde, gente? Vai pra cima da árvore, né? Busca o pé do coqueiro que tiver aí mais próximo. Vai ter que pegar sinal de fumaça, vai ter que ir para o quintal, vai ter que abrir as janelas, faz alguma coisa, né? Faz alguma coisa para poder a gente conseguir trazer essa menina, tá, gente? Enquanto ela não entra, eu quero que vocês entendam que eu, que você, que todo mundo, todos nós temos barreira, todos nós enfrentamos tudo aquilo que quer nos segurar. A minha imagem está travada? Vai-se embora assim mesmo.
As pessoas estão lhe vendo? Será? Rompendo barreira e processo. Elza, faz para mim de novo, que assim desse jeito ele não entra, tá? Não manda na pergunta, manda direto. Gente, como é que tá para vocês? Sobe na sua casa. Qual que tá, o que é que tá travado? Utilidade alerta. O quê? Muita chuva? O barco? O que é que tem aí? Coloca para mim, Elza, que assim vai ficar desse jeito aí, ó. Rompendo barreiras, o processo, mas não abriu, tá? Então manda direto lá. Verusca, seja muito boa noite, muito boa tarde, seja muito bem-vinda, né? Não estou te vendo, travou, mas a gente estava mais ou menos te escutando. Gente, como é que estava para vocês? Eu estava vendo a imagem da Kátia um pouco embaçada, um pouco trêmula, mas eu estava conseguindo escutá-la. Então, se não, como é que eu quero dizer? Se vocês estiverem tranquilo, lembra, Lu, do dia que eu fiz contigo, que eu não conseguia ver nada, eu fiz a live todinha sem te ver, né? Já mandei várias vezes, a Melody também, não está chegando para mim, bem. Nada de novo, deixa eu ver se eu acho por aqui. Hoje tá meio cruel, mas a gente vai, tá? Porque eu não quero estar trazendo mais um estudo, tá? Eu quero estar trazendo para vocês pessoas que já estão vivendo esse processo mesmo, pessoas que, graças a Deus, achei um aqui, ó. Pronto. Pronto, nega, coloquei. Né? E a Kátia caiu de novo, né? Luana, Lorena, Lucas. Luana, Lorena, Lucas. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Hoje eu quero trazer aqui a minha convidada para estar falando para vocês sobre superação, né? Eu estava conseguindo ouvir. É forte, né? E geralmente quando a gente quer trazer ali alguma coisa da nossa história, gente, tanto vai ser cura para o próprio que está contando, porque vai ouvir a sua história, ele vai descobrir na própria história pontos que ele não acreditava, pontos como ele achava dava por perdido ou que não tinha graça, e vai ver que aquela história dele pode curar muita gente, como vai servir de cura para ele próprio, tá? Então, todas as vezes que a gente vai fazer a nossa história, que a gente vai pensar sobre ela, que a gente está querendo ressignificar, que a gente está querendo principalmente pegar amor pela sua história. Tu não vê nada agora, não vê nada. Entra e sai de novo, é o jeito. Né? Entra e sai de novo, procura um ponto melhor para ver se chega uma melhor internet por aí, né? Para ver o que é que a gente faz, né? Hoje está assim também, não consegui ver a do Wellington. Mas a internet ela está ficando ruim em todos os lugares, tá? Mais gente, acho que precisando, mais empresas também chegando para trabalhar aqui no digital. E aí, uma empresa, quando entra, entre eu e você e ela, o que ela consome é muito mais, né? Então, são milhões de pessoas, né? Eita, Glória! Vamos embora, vamos fazer assim mesmo, tá? Então, eu queria falar para vocês de terem essa crença em que a gente precisa, quando eu falo de estar rompendo barreiras, não tem como a gente não pensar na nossa saúde, agora, nesse momento, não como eu trabalhei a semana passada, mas na nossa saúde emocional. E aí tem também aquele preconceito danado que quando eu falo de saúde emocional, que emoção, que vem muito mais aqui do meu sentimento, e saúde mental, que vem muito mais aqui dos meus pensamentos. Né? A gente já tem visto muita coisa aqui, onde estão os meus pensamentos que geram os meus sentimentos. Né? Então, quando eu falo, a Luana, você quer participar comigo ou você só errou e apertou o botão aí pela segunda vez? Na terceira eu lhe puxo para dentro, tá? Seja muito bem-vindo, Rê Bueno. Renata Bueno, ou Renato, seja muito bem-vinda, Marlene. Então, quando eu estou falando aqui de saúde emocional, eu estou me referindo principalmente, né, Giovanni, seja muito bem-vindo. Então, quando eu estou aqui me referindo à saúde emocional, é aquelas coisas que permitem, né, determinados acontecimentos de forma mais ponderada, né, que ajuda a manter ali alguns relacionamentos saudáveis ou não. Então eu já pensei, eu já me sinto aqui, e aí eu começo com aqueles sentimentos que às vezes não são tão saudáveis, e quando eu começo a entender essa minha história, principalmente, como é que eu estou vivendo, eu começo a me colocar, entender muitas coisas que acontecem na minha casa, com os meus filhos, na minha casa com o meu marido, com o meu pai, com a minha mãe. Então, o meu núcleo onde eu vivo, quando eu busco esses conhecimentos e principalmente entender sobre a minha jornada, né, e buscar a minha história, eu começo a entender-me muito mais. E aí eu começo a falar muito mais
da minha saúde emocional do que até mesmo a minha saúde mental. Até porque muita gente confunde ou tem o preconceito de todas as vezes que você falar de saúde mental, a gente já se reporta no preconceito as pessoas que têm ali realmente uma saúde já tratada, porque não tem a capacidade mais da cognição. Então, são as pessoas que estão mesmo com problema, e você ainda ou eu abrimos a boca para chamar dos loucos, né? Os hospitais dos loucos. Por quê? Porque aquela pessoa está num momento muito difícil, numa fragilidade muito grande da sua mentalidade. E não tem nada a ver quando você quer estudar a sua saúde mental, o seu bem-estar. É você estar bem com a sua alma, é você estar bem com a sua tudo que você precisa do seu pensamento, antes de chegar nos seus sentimentos, antes de você falar de saúde emocional, eu tenho que já estar aqui preocupada com minha saúde mental. Essa minha saúde do meu bem-estar, que me leva todo dia a planejar, a projetar, a desejar, a não estar caída, a não estar... Aí sim, quando eu faço tudo isso, não presto atenção, que eu gero esses sentimentos ruins, que me pegam, que me prendem, que me levam para o passado, que me levam com ansiedade muito grande do futuro, foi porque eu não cuidei muito aqui da minha saúde mental, gente. Então, para isso, eu terminei caindo num processo emocional que pode me levar às doenças físicas, que pode me levar, às vezes até mesmo aí sim, para aquele quadro mais grave, onde eu vou precisar mesmo de um médico de mente, remédio de mente. E não foi porque eu comecei a ficar com Alzheimer, com esquecimento. Não foi só por isso. Foi porque começou tudo onde eu não tomei conta do pensamento, do sentimento, e aí eu vou deixando, às vezes, uma mágoa, um ódio, algum acontecimento que me aconteceu, e eu não tive coragem de romper essa barreira que eu tanto queria falar hoje, tá? Mas eu não adianta eu querer falar da barreira da Kátia que eu conheço, porque essa história só pertence à Kátia, tá? Então a gente vai dando prosseguimento aqui até ela entrar, porque se ela entrou eu não vi. Deixa eu só ver se ela já está por aqui. Está sim, meu Deus. Dá um toque aí, mulher, para eu chamar você. Muito bem, eu achei que você não tinha nem entrado, tá? Então vamos compartilhar, vamos ver se a Kátia consegue entrar novamente, tá? Eu não tinha visto que ela já tinha entrado. E aí, gente, a gente tem que estar aqui sempre muito atento, tá? Muito atento às descobertas que eu quero fazer, a tudo aquilo que eu quero fazer, tudo que eu vou descobrindo em mim. Por quê? Agora ficou tudo preto, Kátia. Para mim não vejo mais nada, tá? Só vejo a sua tela preta aí. Dá um toque, compartilha, meninas. Alguém coloca aí alguma coisa, o que é que vocês estão vendo? Agora já conseguiu chegar, glória a Deus, né? Gratidão, Senhor. Bem, que eu vou começar a live agora. Mãe, vai mal. Consegue me ver, Consigo Maria? ver mais ou menos e já consegui ver o Gabriel reclamando porque você tinha que entrar logo agora, né? Eu falei pra ele, abre pra mim que eu tô na live. Se o celular dele tiver melhor, já cata o celular dele e entra com o dele, tá? Porque o negócio aí para você, para mim, já travou de novo, tá? Sejam todos muito bem-vindos, né? O pessoal está vindo e saindo, e sejam bem-vindos, porque eu não estou vendo fluir. Kátia, pega o celular do Gabriel, faz aí alguma coisa, né? Porque, como é que vocês estão vendo? Eu estou vendo você assim meio que, aqui a Kátia nem entrou, né? Vamos na fé. E aí, Elza, como é que tá para vocês? Olha, gente, então já estamos ali uns 20 minutos rodando, né? Então, o que é que eu posso estar fazendo? Indo dando prosseguimento até a Kátia conseguir, né, se encaixar, né? Se encaixar aqui, porque não é possível uma coisa dessa que a gente não consiga fazer nada, né? É muito ruim, tá muito ruim, né? Então, tenta pegar uma outra internet, tenta pegar aí, né, os dados móveis, entra com outro perfil e fala, aqui estou eu disfarçada, que a gente já puxa para dentro. Então, o que é que eu quero chamar vocês para a gente entender? Quando eu estou buscando aqui, né, a minha história, quando eu estou buscando autoconhecimento, para poder eu entender de mim mesmo, saber o que é que está acontecendo comigo, o que é que me satisfaz ou insatisfaz, né, ela estava travada, tá? Ela saiu, vai entrar novamente. Então, eu quero que vocês entendam que quando eu faço esse caminho, quanto mais eu busco, quanto mais eu quero descobrir sobre mim, mais para mim eu venho, tá? Não é fora de mim que está a resposta. Às vezes eu vou buscar fora de mim
Porque você vai encontrar nos estudos, você vai encontrar nos lugares onde foram feitos o caminho para você trilhar, então isso está fora de você, porque dentro de você você não consegue acessar. Você é aquele mendigo que está sentado em cima do baú mesmo de ouro. Você não consegue entender que dentro daquele baú, que já é seu, está toda a riqueza que você quer. E aí você continua na escassez, pedindo o que os outros têm para dar. Né? Pedindo o que os outros têm para dar, a migalha que vem. Por quê? Porque você não consegue entender que o recurso, a fonte de tudo está dentro de você. Mas, para você acessá-la, você precisa entender que você é dono dela. Você não tem que pedir licença para nada, porque você é dono dela. E quando muito, por causa das suas crenças, você ainda pode pedir licença para o dono de tudo, que é dono também seu. Então você, se ele é dono seu, se ele é dono de tudo, você também é herdeiro dele, é herdeira dele. Então você pode também acessar. Gosto muito quando o Wellington, né? Buffet Reality, seja muito bem-vindo, tá? Ou bem-vinda. Então, acho que é a Arenice, né, Areni? Seja bem-vinda, viu? Quando você entende que você é a filha, é o filho, né, do rei, você não precisa estar preocupado em estar agradando ou desagradando, você só precisa estar desenvolvido para você ser orgulho do seu pai, tá? Vamos, mulheres, não sejam perigospel. Boa tarde. Então, você precisa, se você... Emily, seja muito bem-vinda, menina linda. Se você descobre na sua identidade, que a gente fica ali tanto querendo saber qual é a identidade. Não, eu sei que eu sou filha amada, eu sei que eu sou filha de Deus, eu sei que isso, eu sei que aquilo, você não sabe nada. Se você soubesse, você não tinha a escassez que você tem, você não tinha o sofrimento que você tem, você não buscava as respostas que você busca, você não tinha o medo que você tem, porque você sabe que você é filha do rei. Então é assim, me disseram, me contaram, me falaram dessa história e eu acreditei, seja ela boa para mim ou não. E quando eu acredito, eu me identifico. E quando eu me identifico com aquela história, eu só rendo, eu só posso ir até onde aquela história me permite. Porque quando você vem para dentro de você, quando você se desconstrói, quando você chega realmente na sua essência, você viu que você se desconstruiu a partir do momento que você sabe o que é essência, Maria. É tudo aquilo que é vital. É tudo aquilo que se você não tiver, você morre. Então, se você não tiver, você não sonha. Se você não tiver, você não se levanta. Se você não tiver, você não acredita. Se você não tiver, você não tem fé. Então, quando você chega nesse ponto, você vê que tudo isso é você. Tudo isso é você, porque você é tudo isso. Você não pode, você não vai permitir que ninguém chegue e coloque, né? Ninguém chegue e coloque na sua cabeça aquilo que não é a coroa realmente de verdade, a coroa do reino do seu pai. E por que você tem que acreditar e você se construir de novo, e você transformar, e você mudar tudo aquilo que você acreditou no que lhe contaram? Nessa sua evolução que a gente passa aqui, é para poder você ter fibra, é para poder você ter postura, é para poder você equilibrar o seu pescoço para poder carregar essa coroa. A coroa de Cristo aqui no nosso meio, para mostrar que dá para viver bem, que dá para perdoar, que dá para amar, que dá para ter toda a riqueza, dá para ser feliz, dá para festejar, e não é para desejar mal a ninguém, e não é para matar ninguém, e dá para viver tudo em paz. A coroa dele, que ele viveu a vida e teve a capacidade de segurar a coroa dele era de espinho. A gente tem uma coroa que não é mais a coroa de espinho, a gente carrega ali um pezinho ou outro pezinho, mas a gente quer viver na glória o tempo todo. E essa glória, para quem? A glória é apenas para uma parte da tríade que nós somos, a glória do corpo, a glória do orgulho, a glória do ego. Você não quer, às vezes, baixar o seu pescoço. Quando você baixa o seu pescoço, não é para você ver sua coroa cair. Você baixou o seu pescoço para poder ser humilde, para poder cumprimentar, para poder ver que aquela pessoa que está em você, você saudou ela, porque o que tem de essencial em você tem nela também, tá? A Kátia coloca, Melody, vou ver se consigo outro celular. Meu filho está aqui, mas deixou o celular carregando na casa dele. Ô, Glória, que hoje é o dia, né? Vamos pegar a coroa de Cristo nas mãos. Exato, e essa coroa não precisa mais ser aquela coroa que vai levar você para arrancar todo o seu sangue, não, porque ele já derramou esse sangue. Você só precisa aprender o que ele deixou aqui para você. A humildade, a servidão. Eu quero descobrir realmente qual é o meu propósito. Muito bem, você vai descobrir que você veio para servir. Servir a humanidade. Como é que você quer servir? Você quer servir sendo feliz ou você quer servir porque você está ganhando dinheiro? De que maneira que você quer servir? Então esse é o seu propósito, esse é o seu chamado, esse é o meu chamado.
É eu e você, a gente fortalecer um elo onde a gente pode estar levando, sem ser a verdade absoluta, porque ainda está carcomida pelos meus olhos, que estão poluídos pelo mundo, eu ainda quero ajudar você a sair de algum lugar que você esteja pior do que eu. Então, se você está num lugar pior do que eu quero lhe tirar de lá. E eu trago você até a mim, porque eu estou querendo sair daqui de onde eu estou, porque tem pessoas num patamar maior, e eu já estou olhando e pedindo socorro para essas pessoas. O que é que eu devo fazer para eu estar acessando tudo o que o meu pai quer que eu acesse? Como é que as pessoas que estão me treinando, elas vão me treinar para que eu tenha cada vez mais firmeza e postura para eu ser essa pessoa que o Senhor quer que eu seja, para que ele seja feliz porque eu estou encontrando o meu caminho. Maria das Graças Araújo, seja bem-vinda, Graça, seja bem-vinda, Luel, gente, olha aqui, Luel, vocês sabem quem é a Luel? Luel é a nossa rainha mor, né? É a esposa do meu filho, seja bem-vinda, minha genra, minha nora, minha pessoa do digital, essa é a esposa do Wellington, tá? Então seja muito bem-vinda, viu, Lu? Sempre que você quiser passar por aqui. Então hoje nós estamos aqui querendo principalmente mostrar para você que você tem que acreditar, você tem que desconstruir-se para poder você evoluir. Você não pode acreditar naquela consciência que foi colocada desde quando você foi levada pelos outros. Silvana, seja muito bem-vinda. Você foi levada pelos outros a acreditar no que foi contado para você. Historinhas de Papai Noel, historinhas de super-herói, historinhas qualquer que lhe contaram. Historinhas de um Deus punidor, historinhas de que se você não fizer, Papai do Céu não gosta. Se você isso, se você aquilo, tá tudo certo. As pessoas que fizeram isso conosco, foi o que eles tinham para nos oferecer. Só que a partir do momento que você toma consciência, ou se você não tomou, você pode ir buscar essa consciência, você pode também estar aguçando a sua visão agora no mundo para que você preste conta da consciência que você é capaz de ter. A que você tinha foi a que te deram. Se você descobriu que não era a realidade, que não é a verdade, você não precisa se irritar, você não precisa querer estremecer com todo mundo. Não, foi aquilo que você teve, tá? Mas você tem que entender que agora é a partir de você. Então eu quero que você entenda que às vezes a gente está ali, Maria Gorete, seja muito bem-vinda, Silvana, seja muito bem-vinda, e todos que vão chegando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje nós tínhamos que estar falando de rompendo as barreiras no processo, e esse processo aqui era com a Kátia Junqueira, que não está conseguindo entrar, porque a internet não está permitindo. Isso não é motivo para a gente não deixar de fazer a nossa live, tá? A live tem que ir para o ar, a live vai para o ar, falando de barreiras e falando que eu e você, a gente pode não trazer as barreiras da Kátia hoje aqui, mas eu trago as minhas e você traz as suas. Então eu quero que a gente entenda que às vezes eu estou ali no processo, querendo buscar, querendo me desconstruir, querendo fazer, e às vezes as coisas demoram a acontecer. E quando essas coisas demoram a acontecer, o que é que eu já busco? Eu não consigo entender por que é que Deus não me deu aquilo, eu não consigo entender a demora. Só que quando aquilo acontece, é que eu vou entender que aquele era o processo que o Senhor queria, que eu me firmasse, que eu entendesse, que eu aprendesse e que eu aceitasse, para quando aquilo chegar, eu ter a condição de saber o preço que eu paguei. Não chegou de repente, eu não sei, caiu no meu colo, eu não sei de onde veio. Você tem ali, ó, que pautadamente entender que quando você está buscando, e parece até que o Senhor está fechando portas, parece até, para poder eu acessar o que eu quero, no lugar que eu estou, eu não consigo. Eu só consigo acessar aquilo que eu estou ali. Se eu quiser algo a mais, eu tenho que avançar. Se eu quiser abrir outras portas, eu tenho que fechar as que estão atrás de mim. Então, quando a gente fala, o Senhor abriu porta e abriu, se fechou porta, abriu janela, o Senhor não é homem que está abrindo janela, não. Se o Senhor fechar uma porta para você, você tem que acreditar que abriu-se um portal, abriu-se um portão. Você imagina que o Senhor, seu Deus, vai se dar o trabalho de abrir uma fresta para você? Então, se aquela porta, você está de joelho, você está o tempo todo dizendo o que quer, pedindo uma resposta, fazendo alguma coisa, e você sente que o que você estava buscando ou está demorando, ou então, ai meu Deus, o Senhor fechou também essa porta para mim, dê glória a Deus que se você estivesse aqui, você não sai do lugar. Então, fechou essa porta, você fecha mesmo e você se lança para você ir de acordo o que você quer para frente. Acredita, você tem que viver pela fé mesmo. Tá? O nome já diz rompendo barreiras, isso mesmo, Kátia.
O nome já diz, é para você romper barreiras. Se eu tiver aqui a porta que se abriu na minha frente, eu estou com a mão na maçaneta de trás e eu não fecho essa porta de trás, eu estou preocupada com ela, eu tenho uma barreira para correr, eu não tenho coragem de meter os peitos naquela. Então, quem nunca ouviu as histórias, né, de você chegar lá, né, aquela história lá dos 300, né, pessoal de Esparta, que assiste o filme, o que é que ele faz? Depois de estar lá, filho, não tem mais volta, não. Depois que você chega na guerra, é queimar o barco, ou você mata ou você morre, porque não tem mais como você correr. Então, se eu estou dobrando meu joelho, pedindo a Deus, Senhor, eu quero sei lá o que, gente, eu não sei o que, é que você quer romper, eu não sei o que, é que você quer ir buscar. Só que quando você põe a mão nisso aqui, e você diz que você vai pegar, e você quer ir buscar, e você diz que vai pagar o preço para Deus, nem pense que ele fechou uma porta para você, porque era o que você tinha. É que você estava agarrado naquela porta ali, na zona de conforto. Então, ele pode tirar, boa tarde, desculpa o atraso, estava com um cliente, e a gente está aqui na peleja para ver se coloca a convidada para dentro e não consegue. A internet não deixa, então vamos tocar na live por aqui. Seja bem-vinda, Jô. Então, quando a gente está nesse processo de buscar mais alguma coisa, você não pode entender por que é que o Senhor não permite que aconteça logo, chegou bem na hora da chinela. Então, na hora que acontece, eu fico questionando aqui o meu Deus, porque você está vivendo esse processo. Você precisa entender que o seu pescoço precisa ser firme, que você precisa bater de frente, que você precisa defender a cria que você está pondo, aquilo que você acreditou. E se por acaso aquela porta se fechou, é como aquela historinha da vaca, que o sábio e o seu ajudante passam, quem não ouviu vai ouvir, quem já ouviu, por favor, aguenta, né? Porque os sábios e seu ajudante estão indo, encontram um casebre, é o único lugar lá no meio da mata, no meio das montanhas, onde eles podem pedir ali um arrego, pedir uma água, pedir um descanso, e vão lá e está lá aquela família, né? O pai, a mãe, um filho, 2 ou 3, né? Os filhos lá, e eles pedem um arregozinho, e aí o dono da casa deixa eles ficarem ali naquele lugarzinho, dão para eles um pouquinho de leite, né? Um pouquinho de leite mirradinho mesmo, muito pouco, porque tinha que dividir com todo mundo, e aí o sábio pergunta para ele, mas de que é que vocês vivem aqui? Não, graças a Deus que a gente vive daquela vaquinha. Nós temos uma vaquinha ali no final do muro. E o homem vai olhar para a vaquinha e vê a vaquinha só pele e osso, né? Imagina que se fosse eu que ia dizer, não beba desse leite, porque o leite ainda vai lhe fazer mal. Mas era a única coisa que eles tinham. Então, eles bebem, dividem aquele leite, né? E aí, um casebre. E quando eles vão e dividem aquele leite, e o sábio fica já matutando o que é que ele vai fazer no outro dia. E aí, no outro dia, o homem vai lá, tira aquele pungazinho de leite, divide com todo mundo, né? E ficam ali, nem matam a fome, nem morrem de fome, nem matam a fome, nem morrem de fome. Mas o que é que o Senhor busca na vida? Eu peço a Deus todos os dias para a gente ter prosperidade. Eu peço a Deus que eu quero criar os meus filhos bem. Eu peço a Deus que eu quero isso. E por que você não faz? Ah, porque aqui não dá nada, aqui não tem nada. A única coisa que a gente tem, a única coisa que a gente tem realmente, a única coisa que a gente tem realmente é essa vaquinha. E é com essa vaquinha que, glória a Deus, a gente, né, vive com ela. O sábio falou, tá certo, no outro dia, né, foi embora, se despediu deles, né, desejou tudo quanto era tipo de sorte e partiu. E não demorou muito, falou pro ajudante, volta lá imediatamente e pega aquela vaquinha e empurra no penhasco. E o ajudante dele falou, você tá doido, eu não vou fazer isso nunca, que você é um mal agradecido, você não pode fazer isso. As pessoas lhe acolheram 2 dias, dividiram o leite dos filhos dele com você, você quer matar a vaca, falou, você vai ter que ir. O ajudante não foi, abandonou esse sábio e foi viver a vida dele porque achou que o sábio realmente era um carrasco. O sábio foi lá, mesmo velho, empurrou a vaquinha no penhasco e foi embora viver a vida dele. Né? O ajudante foi viver a sua vida, ele foi viver a sua vida, e depois aquele ajudante, com muita curiosidade, depois de 1 ano ou 2, voltou para ver se aquela família tinha falecido, tinha se acabado de fome. E aí foi refazendo os passos por onde tinha andado com o mestre, e viu uma fazenda, viu um lugar bonito. Falou assim, caramba, compraram ainda o lugar, e onde é que é daquela família? E aí chegou na porteira daquela fazenda, viu umas crianças bonitas, né, robustas, todo mundo bem alimentado, não era aqueles cacarecos de menino lombriguento. E aí perguntou, eu gostaria de falar com o seu fulano de tal. Ele tá sim, pode entrar. Como assim tá sim, pode entrar? Não, pode entrar que eu vou chamar ele para você. Foi lá, chamou um homem totalmente diferente. Ele falou assim, eu gostaria de falar com um homem assim, assim, assim. Não, sou eu. Como assim é o senhor? O que aconteceu? Não, meu irmão, vocês não sabem. Depois que vocês saíram, aconteceu um acidente terrível. A vaca estava muito fraca das pernas, caiu no penhasco. E aí a gente não tinha mais do que viver. Quando a gente viu que a gente ia morrer, a gente começou a plantar. A gente começou a fazer outras coisas e viu que a terra dava para prosperar.
Então, quando eu estou aqui no mesmo processo, de joelho, pedindo a Deus, às vezes um relacionamento, às vezes um bom relacionamento no relacionamento que eu tenho, às vezes prosperar em alguma coisa, o Senhor está dizendo, parta, vá fazer, vá buscar, e você está apegado no cacareco velho de mala que você tem, nas coisas que você tem. Então, não posso estar pensando aqui, o Senhor não me dá, eu não consigo ter aqui, né, não consigo entender esse processo que eu estou passando. Faça o seu processo com dignidade. O Senhor lhe colocou onde você tem que estar, onde você está, é a vida que está lhe ensinando. Se você não está aprendendo com o que a vida está trazendo aqui para você, naquele momento, você nunca vai avançar para o outro ponto. Porque se eu estou no 5º ano, e eu não aprendo as lições do 5º ano, eu não tenho direito de estar no 6º. Eu vou me atrapalhar no 6º mais ainda. E se por acaso os professores, que é o que mais acontece hoje, são obrigados a passar essa criança vai chegar no 7º, essa criança vai chegar no 8º, tapado, sem saber nada, sem conseguir fazer mais nada. Porque ele está no lugar que não é dele. Então a criança do 5º ano, ela precisa aprender todas as lições do 5º ano, para ela aprender as lições do 6º ano e assim por diante. Para ela ser o profissional que eu preciso quando eu estiver velha, para ela ser o profissional que me respeite, para ela ter vivido o processo dela. Então, quando eu quero quebrar esses processos, quando eu não aceito aqui a vontade de Deus, as coisas difíceis que a vida me traz, os desafios que a vida me traz, eu não consigo romper aquela barreira e eu vou me entregando, ou então eu vou empurrando com a barriga mesmo, né? Eu preciso entender que Deus não fecha a porta para ninguém. Ele diz assim, ó, pega essa vaquinha velha e parte, senão você não vai encontrar nunca o que você precisa. Então você precisa, eu preciso, a gente precisa largar as portas para trás, porque essa vida, gente, ela é muito longa. Quem coloca minha hashtag aí, por favor, 120 eu vou viver. Então, se 120 vou viver, você imagina quanto tempo eu tenho para eu respirar, para eu ter calma, para eu olhar, para eu continuar fazendo. Não estou vendo o resultado, continue fazendo. Se não for isso aqui, mas você pelo menos você está aprendendo. Você está aprendendo algumas coisas, né? Espírito, seja muito bem-vindo, porque é difícil da gente continuar lendo, né? Mas seja muito bem-vindo, tá? Cirlei também, seja muito bem-vinda, viu, meu amor? Eu tô com você e não abro, tá? Eu tô com você e não abro, tô com você em conexão, tô com você em oração e você vai arrebentar esse negócio que tá aí querendo lhe pegar, tá? Então você vai dar nos peitos com ele, vai botar onde tem que colocar, tá? Em nome de Jesus, tá? Então é preciso que eu tenha coragem, gente. Coragem, isso mesmo, Melo, de 120 eu vou viver. Então é preciso ter coragem pra gente assumir que a gente precisa fazer o que precisar para poder sair do lugar e a gente também assumir que nós estamos aqui no processo, o processo de evoluir. Eu preciso me desconstruir e cada vez que eu me desconstruo, eu vou para dentro de mim encontrar o que há de mais divino em mim. E quanto mais eu encontro em mim, mais amor a Deus eu tenho. Então eu preciso saber que eu não sou perfeita. Eu preciso entender que eu tenho imperfeições mesmo. Mas enquanto eu vou aqui, ó, vivendo, eu vou realmente aprendendo. E à medida que eu vou aprendendo, eu vou podendo viver, eu vou podendo fazer mais. Eu vou errando, eu vou acelerando, outra hora eu vou recuando, tá? Mas eu vou estar sempre abrindo lugares, novos portos, novas portas, novos portais, para eu poder estar enxergando. E quando eu enxergar, não interessa o que seja, a visão que eu tenha lá é minha e eu tenho que avançar, tá? Eu não posso ceder, eu não posso ter medo, né? Eu não posso ter esse medo aqui e ficar sofrendo, porque o medo, ele só é daquilo que eu desconheço. Então, o meu subconsciente, a minha alma, ela quer me proteger desse medo aqui. E esse sofrimento, por causa do novo, por causa do medo, por causa de eu não querer abandonar aquilo, esse medo, eu preciso descobri-lo. Quando eu descobri-lo, ele é quem tem medo de mim. Por que é que Pablo Marçal diz tanto? O medo é quem tem que ter medo de mim. E a gente fica, gente, cara, como é que esse medo vai ter medo de mim? Porque eu vou ser top. Não, sua tonta. É porque você vai ver o tamanho que é esse medo, de onde é que ele vem, onde é que ele está. E quando você descobre o tamanho dele, por que é que ele se dá, você coloca ele no lugar que ele tem que estar. E quando você coloca ele no lugar que ele tem que estar, o medo nada mais é do que uma sombra. Então, se eu tenho um lado sombra, eu estou com medo daquilo, eu chego com a minha luz, porque eu descobri, pá, nele. Então, eu coloco ele onde ele realmente está. O medo do meu subconsciente, eu descobri o tamanho que ele é. E aí, o que ele queria me proteger, eu vou provar para ele que não tem nada a ver. Ele está devaneando, ele está tonto, ele está bobo. Não tem nada a ver isso aqui. Tá? Então você vai lá e você coloca clareza. Clareza de claridade, de mostrar para ele o que é que existe depois daquilo, o que é que existe antes daquilo e como é que você, conscientemente, com razão, você vai colocar ele no lugar dele.
Tá? Então aí é onde você pega o teu espírito para mandar, o teu espírito que é o teu subconsciente, a tua parte boa, e você pega e você manda naquela que está ali querendo boicotar, como diz a minha amiga, né, a Josane, fala assim, que está querendo me sabotar, né, caba ruim? Então eu vou mostrar aqui para você, ó, com consciência, a minha consciência se abriu, a minha consciência viu que isso aqui não é nada, eu vou lhe dar clareza, eu vou trazer luz para você. A clareza do claro mesmo. Eu vou aqui, ó, mostrar para você o que é que a gente deveria fazer, onde é que a gente tem que se ocupar e qual o lugar que você ocupa aqui. Então, graças a isso, eu vou identificar conscientemente o tamanho que você é para eu levar luz onde você está com medo. Então, esse tipo aqui, é por isso que o medo tem que ter medo de você. Ah, o medo é quem tem que ter medo de você, tá? Por quê? Porque é uma frase bonita. Não, descubra por que é que o medo tem que ter medo. O medo tem que ter medo porque na medida que você enxergá-lo, que você vê, você consegue metrificá-lo. Você consegue saber por que ele é medo, né? E quando ele é medo por isso, eu acabei de descobrir, né, Jô? Com essa cabeça aqui, descobri que eu tô com medo por causa disso. Então, age em cima disso. Qual a ação que eu vou ter para agir em cima disso para eu não ter mais medo? Se eu só precisar respirar, eu já sei que eu só vou precisar respirar. Se eu só precisar colocar aquela fralda para ir, então eu vou colocar, ele que se vire, mas eu vou colocar a fralda, porque você não vai nem me dizer, olha, você vai fazer isso com medo? Você vai estar no meio do povo e você vai fazer ali o que você não deveria fazer nas calças. Porque você está com muito medo, o seu intestino vai se soltar, você não vai dar conta. Então você vai dizer para ele, não tem problema nenhum, já coloquei aqui ó, um fraldão, se você fizer, se eu não aguentar, já está seguro, ninguém vai saber. Mas que eu vou fazer isso, eu vou. Conscientemente eu vou, eu sei que você vai acelerar, e eu já sei que você vai dizer que eu pareço que vou morrer, eu sei que eu não vou porque eu não sofro do coração, você vai bater aí que não tambor, tudo bem, que respire e volte, mas eu vou fazer. A consciência é quem manda, é você quando manda na sua mente, quando você, mas quem é você? Você é a parte que está ali, ó, com mais consciência ainda. Então você não vai perder, tá? Você não vai ser dominado por ela, é você quem domina. É você quem vai dizer, eu decidi, por isso, por isso e por isso, com clareza e pronto, acabou, fechou, tá? Eu não tinha visto aqui, gente, o que é que a Kátia tinha colocado. Eita, cheguei na hora da chinela. Não bebe leite, zumbem, deixa eu ver aqui mais pra cá, 120 vou viver. Nossa, agora que consegui entrar, não estava conseguindo entrar aqui. Tu já tem, Kátia? Tivesse mandado o convitezinho pra mim, que eu não vi que você tinha entrado. Gente do céu. Ah, filha, se deixar, eu me iludo, né, comigo mesmo, já era. Maria, vamos marcar outro dia? Vamos nada, acabei de chamar você. É o sabotador, pega ele, Jô. Dá na muleira dele, Jô. Acabei de mandar o convite para você, recebeu? A gente só marca outro dia, minha filha, se for o que Deus queira, mas se for o que o inimigo queira, mas não vai nunca. Deixa eu ver aqui se eu tinha mandado. Olha, eu já mandei o convite para você. Agora tá conseguindo me ver? Consegue entrar? Realmente, você tá meio que em slow motion. Opa! Opa! Eita Deus! Eita Deus! Olha! Nossa! Nossa Senhora, né? Foi muito, hein? A Silvana coloca aqui, mandar na sua mente, Maria, é verdade, tem que mandar, tá? E, ó, minha filha, se liga, tá? Porque a gente tem logo duas. Você acha pouco mandar em um, a gente tem logo duas. Então, dê conta das duas. Consegue. Como é que tá, gente? Dá um alô aí, porque essa menina linda, bonita desse jeito, se arruma, vem toda top, e depois a internet fala com ela, gente. Não é de Deus, né? Então, como é que tá para vocês? Vocês conseguem ver a Kátia? Vocês conseguem ouvir a Kátia quando a Kátia fala, né, Kátia? Né? Vamos saber. Eu tô me sentindo dar uns tremelique na minha boca, como se eu tivesse. Eu não consigo segurar o quê? Colocaram alguma coisa para você aí que eu não tô vendo nada. Ah, para mim tá ok. Kátia do céu, muito bem. Aproveita, minha irmã. Nossa, não para até com calor. Nem respira. Tá Nossa, ótimo. nem respira, né? Já vou me apresentar já depois dessa. Meu Deus do céu. Tem que falar tudo. Ó, fechei já. Vou me apresentar. Meu nome é Kátia Junqueira, moro em Confidentes, Minas Gerais. Sou mãe, né, de um menino, né, 17 anos, o Gabriel.
Hoje eu me encontro, né, empresária, né, faço os bolos caseiros aqui na minha cidade. A cidade, né, onde eu estou é com 7 mil habitantes, mais ou menos. É uma cidade pequena, bem acolhedora, bem gostosa de vir passear aqui, viu? Vocês estão convidados para vir conhecer a minha cidade. Muito bem, tá excelente, minha filha. Pode prosseguir, é com você mesmo. Eu quero que você... Deixa eu colocar você nesse processo, né? A Kátia, gente, ela tem rompido grandes barreiras mesmo, né? Mas a Kátia também é uma pessoa, assim, muito de um sorriso extraordinário, mas muito tímida, tá? Então, a maior barreira dela hoje já é exatamente estar fazendo a live. É exatamente isso. Né? A cidade então, é inconfidente. Fala para mim assim um pouquinho, né? Quem é a Kátia? De onde a Kátia vem? Qual foi a história da Kátia? Onde a Kátia se encontra? Qual foi a primeira barreira que a Kátia teve assim, conscientemente, né? Dentro da história que você vai contar? Mas assim, conscientemente, quando foi que a Kátia viu que ela era diferente, ou então estava acontecendo alguma coisa diferente que ela tinha que fazer algo? Como é que foi? Sim. Então, hoje, né, de manhã, nós duas estávamos conversando e você falou para mim que era para mim começar a escrever, né? Aí eu comecei a escrever e acabei descobrindo uma coisa. Quando eu era criança, eu nunca vivi só aqui nessa cidade. Eu morava na zona rural. E eu morei com os meus pais lá durante até os meus 11 anos de idade. E só que, tipo, eu não tinha problemas lá, né? A gente vivia numa fartura lá, sabe? Você saía do lado de fora da casa, era plantação de arroz, de feijão, a gente tinha de tudo, tinha porco ali para matar, tinha leite, então você não vinha praticamente nem no mercado, porque a gente tinha tudo ali, tinha frutas, verduras, e sempre tive uma infância muito boa, sempre vi os meus pais sempre juntos ali, lutando juntos. Na minha família, eu e mais duas irmãs, né? Nós somos em 3 meninos. A família da minha mãe sempre morou muito próximo de nós, então a gente era uma família muito grande, muito unida. A gente sempre viveu todos juntos ali, todos os domingos a gente se reunia na casa do meu avô. E aí, de repente, era uma fazenda, e essa fazenda era do meu tio, que é tio do meu pai, e de repente ele, né, já tinha chegado na velhice dele, né, chegou, estava com câncer e tudo, e passou para os filhos a fazenda. Quando passou a fazenda para os filhos quiseram desfazer de tudo. E aí eles mandaram todos os funcionários embora, inclusive meu pai. E, nossa, na época eu lembro que eu chorei muito, muito, porque, nossa, era um lugar, assim, que pra mim era um paraíso, sabe? Eu vivia num paraíso e não sabia, sabe? E aí o meu pai, assim, começou a ficar desesperado, porque ele teve prazo para sair da casa. As coisas dele, eles começaram a fechar os gado, começaram a fechar tudo, para poder falar assim, não, vocês precisam sair tal dia. E meu pai não encontrava a casa. Só que a gente, muito pequena, a gente não tinha noção do que os meus pais estavam passando, né? Nossa, a gente com 3 filhos, para onde a gente vai agora? E aí, pessoas se levantaram para estar ajudando os meus pais a estar procurando casa para a gente se mudar. E aí acabou encontrando uma casa aqui em Confidentes. Aonde eu vivia, ali com muita fartura, a gente passou a morar em uma casa com 3 cômodos, com 5 pessoas. Logo em seguida, meu pai já chegou na cidade e meu pai era vereador aqui nessa cidade. Só que daí, logo em seguida, ele já arrumou um emprego. E a minha mãe, não, porque a minha mãe, ela produzia lá na roça, o que ela produzia, a gente vinha para a cidade para vender. Eu, com 7 anos, já comecei a trabalhar lá. A gente fazia crochê, mas não era nada, assim, abusivo, sabe? A gente tinha uma rotina, assim, que hoje eu não consigo ver, né, nas crianças nossas de hoje. Eu acho até complicado. A gente tinha rotina de ir para a escola, chegar em casa almoçar, ajudar ela na casa,
fazer o crochê e depois brincar. E o lazer nosso era ir na casa do meu avô. Aí viemos para a cidade. Quando chegamos aqui na cidade, o meu pai saía para trabalhar e minha mãe cuidava da casa quando a gente ia para a escola. Só que a minha mãe um dia decidiu, como ela tinha 3 meninos, e 3 meninos sempre gostavam muito de andar bem arrumada, e minha mãe também gostava de deixar, né, nós 3 muito bem vestidas, e também por causa de material escolar e tudo, aqui sempre teve muita plantação de alho. E aí a minha mãe decidiu ir trabalhar em um dos barracão que tem aqui próximo de casa, no alho. E nós fomos com ela, né? Na verdade, eu não queria ir, né? Eu não queria ir porque era um lugar assim, que você tinha que chegar. Não sei se você já viu a plantação de alho. Não sei Já se plantei, alguém já conhece. já fiz a trança. Então, aí a gente tinha que tirar, né? Tinha que tirar aquela barba, né? Fala barba, aqui a gente fala isso. Tinha que tirar para outras pessoas poderem trançar, né? Trançar o alho. E a gente ia. Só que, nossa, chegava num período assim da tarde, as minhas amigas vinham em casa pra gente poder ir pro clube de campo e eu não podia ir, eu tinha que ir trabalhar. Isso eu tinha 11 para 12 anos. E eu trabalhava lá junto com a minha mãe. E daí a minha mãe começou a sofrer muitos preconceitos lá também, porque daí as pessoas falavam assim, nossa, mulher de vereador, né, tá trabalhando aqui, assim, assado, só que a minha mãe, ela não via isso. Nossa, a minha mãe é o maior exemplo para mim. Só que a minha mãe não via isso, ela via que ela tinha 3 filhas para vestir, 3 filhos para criar, e meu pai, ele sustentava a casa, né, de outra forma, e ela ficou com a parte nossa. Aí um dia ela falou, eu vou sair e vou fazer rosca. Aí ela pegou 5 formas e fez 5 roscas. Dessas 5 roscas, ela vendeu nas vizinhas. Ela começou a vender nas vizinhanças aqui. Das vizinhanças, a minha mãe passou a ser conhecida na cidade toda. Né? E ela nos criou assim. E aí a gente vendia e saía para entregar. E ela fazia. E daí ela começou a fazer rosca, começou a fazer pão, começou a fazer doce, pamonha, marmita. Minha mãe fez de tudo aqui dentro dessa cidade. E todo mundo sempre elogiou muito a comida dela. Só que ao mesmo tempo que eu fazia tudo isso para ela, não era uma coisa que eu queria. Aí, não sei, porque eu me sentia diferente no meio disso tudo, sabe? Só que daí, quando eu estava com 14 anos, eu acabei me envolvendo, comecei a namorar. Eu comecei a namorar e aí uma das minhas irmãs contaram pro meu pai. Contaram pro meu pai e eu não sabia que meu pai era brigado com a família do moço que eu me envolvi. E aí começou a grande guerra. Começou o grande desafio da minha vida, porque até então eu já tinha perdido lá, de estar lá na fazenda, de ter tudo, vir embora para cá, porque por mais que era roça, é difícil tudo, mas a gente tinha uma mordomia lá. E aí depois eu vim embora para a cidade, já tive que encarar, né, o trabalho. Os meus pais nunca foram abusivos, né? Nunca foram abusivos. Eles achavam que a gente já tinha que aprender desde o começo. Até porque a minha mãe, ela tinha muito medo da gente. Ela sabia que se a gente viesse embora para a cidade, ela tinha na mente dela que a cidade era um risco muito grande da gente se envolver com bebidas, com drogas, com coisa errada. Então, na cabeça dela, ela pensava, não, eu vou levar elas junto comigo, assim, até onde der para mim poder formar elas, né? Formar o caráter delas, formar elas, né, na escola e tudo. Só que daí, nos 14 anos, eu acabei me envolvendo. Quando eu me envolvi, o meu pai não aceitou. E ele falou para mim, você vai terminar, você vai largar. Só que ele não soube conversar comigo. E do jeito que ele conversou, aquilo me doeu tanto, só que eu já estava apaixonada,
sabe aquela apaixonite de adolescente que você não enxerga nada e que você não quer saber, você quer namorar? E eu acabei envolvendo e entrei nisso. E meu pai ficou muito tempo sem conversar comigo. Ele não conversava comigo, às vezes eu ia sentar para almoçar ou tomar café. Eu não sei se ele fazia isso de propósito, ou a hora que eu sentava e ele saía, porque eu também não tinha diálogo com ele. E ele também não tinha diálogo comigo. A gente não tinha uma relação aberta. Hoje eu sou totalmente diferente com meu filho em relação a isso. Hoje, até os tempos atrás, eu não tinha, porque eu comecei a ser o meu pai para o meu filho. Aí, ele não terminou e eu continuei o namoro. E depois de uns 2, 3 anos, mais ou menos, meu pai acabou vendo a gente junto na rua. Aí ele ficou mais nervoso ainda, porque ele não conseguia conversar comigo. Ele sempre ficava muito nervoso. E sempre era a minha mãe que apaziguava a situação. E daí, quando eu completei 18 anos, eu engravidei. E aí, só que antes desses 18 anos, eu demorei muito, sabe, Maria, para me entregar para esse moço, sabe? Porque mesmo eu não tendo um direcionamento dentro de casa a respeito disso, não era nem por causa de gravidez. Eu tinha alguma coisa muito forte dentro de mim, eu falo que até me emociono, sabe? Porque eu acho que eu sinto muito por causa disso. Eu tinha uma coisa muito grande dentro de mim que eu precisava guardar. Eu sentia isso e eu segurei, mesmo namorando, eu segurei. Você sabia que tinha um valor, que só você podia dar esse valor, né? Sim, eu sabia. Só que eu acabei cedendo. E quando eu cedi, ele sumiu. Aí ele sumiu. Você descobriu que realmente a pérola era só sua. Aí ele sumiu. Só que, quando ele sumiu, eu fiquei muito mal. Nossa, eu fiquei muito mal. Eu falei assim, nossa, eu fiquei esse tempo todo, embora dos 14 aos 16 ou 17, mais ou menos, sabe? E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Porque na minha cabeça eu já tinha isso. O quando fosse, era para ser para sempre. Entendeu? Hoje, no mundo de hoje, parece ridículo isso, mas eu tinha isso dentro de mim. E aí, de repente, ele voltou. E quando ele voltou, eu aceitei. Eu aceitei de volta, voltamos a namorar e continuou. Mas era muita brigas, era muito rolo, a família não aceitava. A família do lado dele até me aceitava, mas o meu pai não aceitava. Então, qualquer comemoração não era junto, mas eu continuei. E mesmo assim, aí tá. Aí chegou os 18 anos, engravidei. Estava com todos os planos. Até então, eu saí da minha mãe, larguei mão de trabalhar com a minha mãe, arrumei um emprego fixo. E sempre tinha muitos ciúmes. Não aceitava que trabalhava em lugar nenhum, não podia ir em lugar nenhum, e eu sempre aceitei. Eu aceitava, eu pegava e saía do serviço. Por quê? O que eu via? Nossa, meu pai agora tá bravo comigo, né? Querendo ou não, a minha família, a minha mãe, ela nunca me abandonou. Mas ela vinha e conversava comigo, mas eu também não aceitava. Eu não queria aceitar, porque eu queria ele. Nossa, tava obcecada já, sabe? A situação tava tão... Não sei explicar. Eu não sei explicar porque, assim, a gente não vivia bem, a gente não se respeitava um ao outro, vivia brigando. E, às vezes, ficava... um tempo junto, um tempo não. E aí, o que aconteceu? Até antes da gravidez, o que aconteceu? A gente teve uma briga muito feia aqui no portão de casa. E meu pai falou assim, eu não quero mais essa menina aqui. Eu não quero mais essa menina aqui. E ligou pro meu tio. Ligou pro meu tio lá em Andrade e falou assim, você vem buscar ela porque eu não quero ela aqui mais. E bravo, nervoso. E hoje, vendo tudo o que aconteceu, eu não tiro a razão dele, né? Se eu for ver, ele tava falando, não entra, não faz, não sei o quê. E meu tio veio buscar mesmo. Aí foi eu e minha irmã embora morar pra lá. E aí ele ficou sabendo, ele foi atrás.
Ele foi lá na casa do meu tio me buscar. Só que em vez de eu falar não, eu voltei. Eu vim embora. Daí nem meu tio queria saber de mim e nem meu pai. Só que era uma cegueira que no fim você acaba achando, nossa, é cena de filme, eu fui embora e ele foi me buscar. E aí peguei e vim embora, e a minha mãe sempre ali, coitada, sofrendo, tentando apaziguar toda a situação. Aí chegando na gravidez, engravidei, falei para ele que estava atrasado, e mais uma vez ele sumiu. E aí eu peguei, daí eu acabei ficando de cama. Eu fiquei de cama, falei assim, e agora o que eu vou fazer? Aonde eu vou? Para quem eu vou falar? Porque eu não tinha feito o exame ainda. Só que eu era tão regulada, e o meu corpo, como era muito magrinha, já tinha modificado. E eu já sentia que estava grávida. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Que situação? Eu não tenho para onde ir, para quem que eu vou falar? Decidi ligar e um dos familiares dele atendeu, me xingaram e ainda duvidaram que era dele. E tá. E aí, um belo dia, eu passando pano na casa, minha mãe chegou e falou pra mim assim, Kátia, posso te fazer uma pergunta? Eu falei assim, pode, mãe. Você tá grávida? E eu, que isso, mãe? Eu não tô, não. Isso porque eu já tava entrando no 3º mês. E eu não tinha contado pra ninguém. Aí eu falei assim, que isso, mãe? Eu não tô, não. Ela falou, você tá, Kátia. Olha o teu corpo. Já mudou e eu sou tua mãe e eu te conheço. Aí eu virei e falei pra ela assim, mãe, eu não fiz o exame ainda, mas eu acho que eu tô assim. Aí tá. Aí quando vê, daí resolver aparecer em casa. Quando aparecer em casa, vamos fazer o exame. Vamos fazer o exame. Fizemos o exame, deu positivo. Voltamos para casa. Chegamos em casa, vamos conversar todos. Os pais e nós dois. Vamos conversar, vamos resolver o que vai ser feito. O meu pai vira e fala para eles assim, não, eles falaram, vão casar. No entanto, nós dois não tínhamos abrido a boca ainda para falar o que a gente ia fazer. Os pais decidiram que ia ser feito. E daí vamos casar. Meu pai virou e falou para eles assim, tá, mas saiba que vocês estão levando a pior daqui de casa. E aquilo ficou registrado para a vida inteira, entendeu? Então qualquer briga que dava, eles falavam, teu pai falou que você era pior. E ele tem razão, você realmente era pior. E até porque, Maria, eu era mesmo uma pessoa muito ruim. Porque eu já tinha passado tantas coisas ali que eu não estava sabendo mais lidar com as minhas emoções. Eu não sabia nem quem eu era. Eu já estava vivendo uma dependência emocional ali tão grande que tudo que eu tinha que fazer tinha que estar ali com ele. Aí, com 2 meses de gravidez, passei muito mal, cheguei até desmaiar. Foram levar eu para o hospital, não, na farmácia. Chegou lá na farmácia, mediram minha pressão, falou assim, pode procurar um médico, porque a pressão dela estava muito alta. Eu estava tendo picos de pressão com 2 meses de gravidez, de 29 por 17. E ali só foi complicação na gravidez, só complicação. E não preciso nem terminar de contar o que aconteceu no casamento, se o namoro já era o que era, né? E o casamento foi, assim... Você teve um casamento abusivo, né? Sim, mas assim... o que eu quero dizer é que... Como que eu posso dizer? Nenhum dos dois estava preparado para nada. A gente era muito criança. A gente não, para começar, eu casei e eu não sabia cozinhar. Mesmo a minha mãe sendo a cozinheira que era, eu vendia para ela, mas eu não tinha tempo
para estar com ela do lado do fogão, até porque ela não gostava, ela preferia fazer as coisas dela tudo sozinha. A gente limpava as coisas para ela, mas cozinhar era só ela. E quando eu entrei no casamento, eu também, gente, eu não sabia fazer nada. Eu também deixei a desejar muito. Eu também fiz ele sofrer, entendeu? Com o meu gênio, por mais que aconteceu todas as coisas lá. Hoje eu vejo isso. Hoje eu reconheço isso. Hoje eu não coloco culpa nele, porque foi a minha escolha. O meu pai me alertou, muitas amigas minhas falaram, mas mesmo assim eu quis. Então foi a minha escolha. Só que lá atrás, não adianta. A pessoa às vezes tem que passar processo para ela poder acordar. E aí o que aconteceu? Aí quando eu estava com 8 meses de gravidez, eu sempre passei muito mal na gravidez, eu tive que cortar a maioria das minhas alimentações. Todos os meses que eu ia no médico, a minha pressão estava altíssima, mas eu não tinha noção da gravidade. Eu não tinha noção da gravidade. Aí, com 8 meses de gravidez, eu fui fazer um pré-natal. Quando eu cheguei lá no pré-natal, a minha mãe falou assim ainda, Kátia, tua barriga tá tão estranha, teu umbigo tinha saído para fora, agora não tá mais. Eu falei assim, mãe, mas ela continua mexendo. E não era, porque marinheiro de primeira viagem, eu não tinha, né? E ela não estava mexendo, eu já estava tendo contrações. E aí, eu fui, quando chegou lá, ele não achou o batimento cardíaco. Aí ele virou e falou para mim, olha, ele já foi na lata, entendeu? Ele falou assim, eu vou pedir para você passar para outra sala, que eu vou pedir para fazer um ultrassom em você, porque eu acho que seu bebê morreu. Ai. Ele falou desse jeito para mim. Tipo, tava nós dois na sala, ele virou e falou isso pra mim. Aí, tipo, eu entrei num choque tão grande que eu não conseguia nem ir pra frente nem pra trás. E eu não chorava. E eu também não chorei. E quando eu saí da sala pra ir pra outra sala, eu já vi a clínica dele todinha vazia. Só tava ele com a secretária. Já tinha mandado todo mundo embora. Ele já sabia que já tinha acontecido. Daí fui pra sala. Quando cheguei lá, eles fizeram o ultrassom. Realmente, ela tinha falecido. Mesmo que a gente não pegue no colo, eu senti ela. E é uma dor muito grande. E por muito tempo eu me culpei, sabe? Por causa dessa ira que eu tinha dentro de mim, dessa desobediência. Por muito tempo eu me culpei pela morte dela. E aí ele falou assim, vou encaminhar você para o hospital, só que a gente vai induzir o parto, porque não vai poder fazer cesárea. Você corre um risco muito grande de morte e você vai ter que entrar em trabalho de parto para ter ela. E aí me internaram e eu tive todas as dores. E fiquei lá horas e horas, com muita dor, muita dor. E ainda saber que eu ia passar por essa dor e ainda não ter ela no braço. E mesmo assim eu continuei lá. E chegou uma hora, eu falei pra ele, eu não aguento mais de dor. Tenta fazer a cesárea, porque eu não tô aguentando mais. Ele falou, eu não posso fazer. Se eu fizer, você vai morrer. Você não vai resistir. E ele era um médico super seco, ele falava mesmo, sabe? Ele não tava nem aí. Aí, com muita luta, de repente, eu não sei o que aconteceu, eu quase tive ela dentro do quarto. Aí eu peguei, dei um grito, eles correram comigo e eu consegui ter ela. Só que daí eles pegaram e falaram pra mim assim, a hora que ela nascer, você não olha, porque a gente não sabe como ela tá, quantos dias faz que ela deveria estar, né, morta dentro de você, e pode estar num estado que você não vai gostar de ver. E eu não olhei. Só que me deu uma vontade tão grande quando eles tiraram ela, e eu olhei, e eu tenho essa cena só. Eu tenho só essa cena que a enfermeira enrolou ela num paninho azul, e
e tirou ela da sala. Eu só consegui ver isso. Aí tiraram ela de lá e me levaram logo, né, fizeram a limpeza, tudo, e logo depois já me levaram pro quarto. E quando eu cheguei no quarto, não sei, eu parecia que estava anestesiada, sabe? Eu não conseguia sentir, sabe? Eu não sei te explicar, sabe, Maria, o que aconteceu comigo lá naquele dia. Só que tinha uma outra mulher que tinha ganhado um neném. E aquele neném chorou a noite inteira. E eu acho que para poder aliviar um pouco aquela dor, eu passava a imaginar que como se fosse a minha menina que estivesse chorando, sabe? E eles vieram todos embora porque ela teve velório. E minha mãe conta que ela não estava, parecia que tinha sido naquele dia que tinha acontecido, sabe? Minha mãe fala que ela estava perfeitinha, que ela estava com o cabelo, que ela tinha muito cabelo que chegava a cobrir até a orelhinha, sabe? Tão linda que era. E aí, naquele tempo ali que a gente perdeu a criança, deu a melhora, né? Porque foi um baque, né? Foi um baque para os dois. Só que mesmo assim, eu queria ter outro filho. Mas eu não conseguia arrumar mais, por causa do choque que eu tive. Eu coloquei na mente que eu não conseguia, eu não tinha dificuldade para arrumar. Mas eu queria. O Gabriel foi uma criança muito desejada. Ele, por mim, ele foi muito desejado. E hoje, por isso que eu sou uma leoa mesmo, por causa dele, sabe? Quando eu vejo que o meu filho tá em perigo, gente do céu, vocês não têm noção quem é a Kátia. Vocês não têm noção. Daí, eu consegui, né? Eu consegui engravidar. E eu sonhava com aquele momento. Mas eu sonhava. Eu tive ainda a pressão alta na gravidez, mas foi menos. Não foi tão forte quanto a dela. E aí eu consegui engravidar. Quando ele nasceu, gente do céu, pra mim era a maior alegria. Só que daí vem as outras lutas, né? Você não tem tanto tempo de você passar com ele, porque você precisa trabalhar, isso e aquilo. Só que chegou um momento do nosso casamento que não dava mais. O Gabriel estava participando muito de muitas brigas. E ele começou a crescer, assim, ver muitas coisas. E aí eu pensava, meu Deus, pra falar a verdade, acho que eu nem falava em Deus. Eu nem falava, eu não conhecia. Eu conhecia Deus, que Ele era o Criador de todas as coisas. Mas eu não sabia como ter o acesso para que Ele pudesse me ajudar. Embora eu era católica, né? Eu frequentava a igreja católica. E os meus pais eles não frequentavam. Só que eles queriam que a gente fosse sempre na igreja, né? A gente todo domingo tinha que ir. Mas assim, na época, assim, eu não tive muito interesse de aprender muita coisa. Até porque a gente anda no meio da manada, né? Que todo mundo faz, vai todo mundo. É assim que vive, então vamos viver assim. É na bebedeira, é envolvido, né? E aí, naquela coisa de adolescente, você não tem muita noção das coisas, você acha que a solução é você procurar outros caminhos, né? E eu acabei indo também, né? Pro lado da bebida, pro lado da droga, né? Porque o meu casamento já estava muito daquele jeito. O meu pai, né? Já não tínhamos diálogo. E aí as coisas só foi piorando, até que um dia o meu filho chegou em mim. Ele era muito pequenininho e ele via muitas coisas. E aí ele chegou em mim e falou assim para mim: mãe, vamos embora daqui porque o meu pai não te quer mais. Ele falou isso para mim. E ele virou e falou para mim assim: eu só vou levar duas coisas daqui. O meu carrinho, que ele tinha um carrinho que era uma Ferrari, e uma cachorrinha dele que estava para dar cria. Olha a inocência, né, da criança. E foi nós dois para a estrada fora e viemos embora. E passamos muita luta.
muita luta, sabe? Muita mesmo, muita, muita. Até porque chega um momento do relacionamento, esse vai e vem, ninguém acredita mais em você. Por que eu vou ajudar essa moça? E se a gente acaba de ajudar ela, daqui a pouco ela tá lá de novo, né? Então você acaba perdendo crédito, sabe? Você não se valoriza, quem vai te valorizar? Ninguém vai te valorizar. Aí começou lutas em cima de lutas. Aí quando o Gabriel estava com 9 anos, foi quando eu decidi mesmo separar de vez. Aí me separei, e quando eu me separei, logo em seguida eu já procurei para poder entrar com as papeladas do divórcio, e me deparei com que ele já tinha pedido o divórcio e a guarda do menino. Só que quando eu saí do casamento, eu saí sem nada. Porque eu trabalhava com ele. Eu fiquei, sim, com a casa imobiliada. Ele deixou, né, as coisas aqui. Mas eu saí sem nada. Então, por morar em cidade pequena, tudo, eu tive muita dificuldade no começo para arrumar um emprego. E aí começou a luta para mim não perder o meu filho. E aquela guerra, para lá e para cá, e o Gabriel no meio. Para lá e para cá, eu entrei para o divórcio, para os meus direitos, e não abri mão da guarda dele. Aí fiquei 2 anos nessa briga. 2 anos. Eu sem R$1, e eu pensava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Depois desses 2 anos, eu consegui arrumar um emprego em um consultório. Nesse consultório, ela me ajudou muito. A dentista lá, sabe? A minha patroa. Ela começou a me ajudar muito. E virava e mexia, eu tinha que sair para ir por fora. E ela deixava, não descontava dia, nada. Sempre me ajudava, às vezes até adiantava dinheiro, porque daí eu tive que arrumar uma advogada. E luta daqui, luta dali, luta daqui. E meu filho, foi aquele menino que eu tanto sonhava, começou a ficar contra mim. Porque eu não sei o que exatamente estava acontecendo na cabecinha dele. Ele não queria mais ficar comigo. E até porque eu já estava com tanta coisa que às vezes eu acho que eu não tinha nem paciência com ele. E eu já estava lidando até mesmo com ele como meu pai lidava. Não tinha diálogo. Então eu acabei ficando muito brava. Eu ficava muito brava com ele, sabe? Aí ele chegava lá, ele tinha de tudo. Chegava aqui, ele não tinha. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou arrumar? E lutando. Sabe, você lutar, você fazer o errado, mas achando que você estava fazendo o certo. E aí, só que antes disso, eu comecei a buscar Deus. Eu comecei a buscar Deus através de uma amiga. Ela encontrou comigo na rua e falou para mim, nossa, o que está acontecendo com você? Porque ela viu o meu estado, né? O meu rosto já mostrava que eu não estava satisfeita. O meu rosto já mostrava que eu estava infeliz. Aí ela me fez um convite para ir para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu conheci muito. Daí eu fui numa igreja evangélica. Aí eu conheci muita coisa, me apoiaram lá, me acolheram. Aí conheci muitas coisas. Aí eu comecei a buscar, fui buscando em Deus. Mas só que mesmo assim, quando chegou mesmo na hora lá do final mesmo, que tinha que resolver, se o Gabriel ia ficar comigo ou não, até porque foram levantadas muitas coisas ao meu respeito que eu não fazia para poder ganhar. Isso foi revelado para mim no fórum, em papel, assinado. E eu falava assim, meu Deus, mas eu nunca fiz isso. Eu não fiz isso para esse menino, eu não fiz isso. Alegaram que eu batia no menino, que eu colocava ele para cozinhar, que eu forçava muita coisa, sabe? Mas eu não fazia isso. E aí chegou, e aí como acontecia muitas dessas coisas, eu falei assim, eu vou entregar, porque se eu não entregar, eles vão me matar e eu não vou dar conta.
Só que daí, quando eu cheguei para falar que eu ia entregar, vieram me falar assim, não faz isso. Falaram para mim, mas não é porque eu queria desistir do Gabriel. Só que na minha cabeça, eu pensava assim, nossa, se eu assinar, eles vão parar. Só que naquele momento, quando a gente está no olho do furacão, você não pensa nas consequências. Eu ia perder totalmente a autoridade sobre a vida dele. Aí eu não assinei. Chegamos num acordo de guarda compartilhada. E nisso tudo, o Gabriel no meio disso tudo. Aí chegou na parte que eu tinha direitos, mesmo que a gente tinha casado parcial de bens, por mais que eu tinha vivido com ele tudo, eu tinha direito. E eu fui chamada de muitas vezes de burra. Porque o Gabriel começou a se revoltar de uma tal forma para mim, porque eu não conseguia ter diálogo com eles lá. Até porque eu também era muito imatura também, não conseguia também me expressar nada. Só que na minha cabeça, a revolta toda era por causa do dinheiro, entendeu? E eu acabei abrindo mão de tudo. E eu falei assim, não, eu vou abrir mão sim. Eu vou abrir mão, porque se é por causa disso que o Gabriel está se revoltando contra mim, eu vou abrir mão disso e vou lutar pelo meu filho. Até eu buscava demais a Deus e pedia direcionamento, sabe, para ele. O que eu podia fazer nos momentos daquele. Acho que até a minha amiga Amanda tá aí na live, ela acompanhou tudo, sabe? Ela viu o quanto que eu sofria em relação a ele, que eu não conseguia ter ele próximo de mim. E aí, daí começou na guarda compartilhada e não podia dividir ele. Quando ele chegava para ficar comigo, eles arrumavam sempre uma desculpa para levar ele de volta de novo. E ele, como gostava muito das coisas que ele tinha lá, ele ia, ele não queria ficar comigo. Aí, com 11 anos, ele foi embora de uma vez. Ele foi embora de uma vez e eu perdi o controle totalmente. Eu não via mais ele, mesmo morando na mesma cidade. Às vezes via, passando de carro, e ele sempre eles trabalhavam aqui perto da minha casa. Só que daí eu tinha mudado daqui, porque eu não suportava ver ele lá e eu não consegui ter contato com ele, porque era um jeito muito ruim, sabe? Era uma coisa muito ruim. E aí peguei e fui embora para outro bairro aqui perto mesmo. Daí eu continuei a minha caminhada, mas não desisti do meu filho. Eu não desisti. Até ele começou a envolver com amizades ruins, começou a envolver com muitas outras coisas. E eu falei, não, eu não vou desistir do meu filho. Eu não vou, lutei. E aqui, por ser cidade pequena, muitas das vezes as pessoas não te dão ouvido. A justiça também é muito difícil, sabe? Eu cheguei aí, sabe, várias vezes no fórum para pedir ajuda e fazer isso e aquilo. E eles não me ouviam. Até que um dia eu falei assim, não, eu vou escrever uma carta. Eu vou escrever uma carta e vou colocar tudo nessa carta, que eu não quero nada. Eu não quero nada deles, eu quero só o meu filho. E eu escrevi uma carta para o promotor, dizendo que eu queria apenas formar o caráter do meu filho. Que era a única coisa que eu queria. Que eu queria que o meu filho fosse um homem forte, honesto, mas que ele também precisa da mãe para formar esse caráter. E aí eu fui. E quando eu cheguei lá, o promotor não estava lá. Tinha um outro promotor. Aí esse promotor falou assim, olha, eu tô aqui só para substituir, mas ele se compadeceu. Quando ele leu a carta, ele falou para mim, eu vou te ajudar. E ele bateu uma carta e mandou. E no mesmo dia eles mandaram o meu filho para minha casa. No mesmo dia. E isso ficou por pouco tempo, sabe? Mas passado mais um tempo, voltou tudo de novo. Só que
palavra de Deus ainda fala, né? Que não é nem por força, nem por violência, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Pensa numa mãe que orava e jejuava com o joelho no chão porque não queria ver o seu filho entregue para o mundo, com a cabeça virada, por causa de uma escolha dela. E eu comecei a lutar, e orar, e buscar Deus em Deus, em Deus. E muita coisa aconteceu, mas muita mesmo. Mas daí eu acabei saindo dos caminhos, porque as coisas não aconteciam, e eu fui desanimando. Aí eu acabei envolvendo com umas amizades e peguei outro caminho. Quando eu peguei esse caminho, e aqui, por causa de ser uma cidade de faculdade, aqui tem muitas festas em repúblicas. E aí eu acabei indo em uma dessas festas, e para poder tampar aquele vazio, né? Tinha uma relação destruída com o pai, uma relação destruída com a sociedade, porque a gente acaba sendo mal vistas, né? Por mais que as pessoas acabam não falando muito para você, mas você acaba, né? Daí você já tinha um casamento fracassado, você também já tinha quebrado o relacionamento com os familiares. E meu filho também já tinha ido embora de casa. E eu pensei, que tem para mim agora, né? Porque se nada está resolvido, vai e volta, e nada tem, nada, não tem nada. E fui para essa festa, cheguei lá nessa festa, comecei a beber muito. Beber. E lá nessa casa tinha muita bebida, muita droga, tinha de tudo dentro dessa casa. De repente, eu só escutei uma pessoa falando assim, porque as festas de faculdade começam cedo, né? Começa às 5 horas da tarde aqui. E aí eu só escutei uma pessoa falando assim, o seu filho tá ali no portão. Quando eu escutei isso, Maria, eu não sabia o que fazer. Eu falei assim, gente, imagina se meu filho me vê assim. Eu não sabia o que fazer. Só que demorou alguns minutos, eu escutei uma pessoa falando assim, a polícia vem vindo aí. Naquele momento, eu já não tinha nem amigos mais. Todo mundo já tinha vazado. E eu falei, meu Deus, onde que eu tô? Eu não sabia nem para que lado era a minha casa. Pra você ter uma ideia da situação que eu tava. Peguei e fui embora. No outro dia eu acordei e falei assim, eu não quero mais essa vida para mim. E aí encontrei com uma das meninas que estava comigo e falei para ela. Falei assim, olha, hoje eu vou voltar para a igreja, porque eu tinha saído da igreja, já fazia alguns meses. E falei para ela assim, hoje eu vou voltar para a igreja e se você quiser me acompanhar, você me acompanha, porque os caminhos que você está indo eu não quero mais. Aí ela foi comigo. Quando eu cheguei lá, eles estavam pregando sobre a dracma perdida. Só que muito tempo atrás, eu fazia unha, era manicure, e eu estava trabalhando no meu salãozinho, passou uma senhora no portão da minha casa, e ela virou e falou assim para mim assim, eu não vim aqui, ela estava vendendo pano de prato. Ela falou assim, eu não vim aqui para te vender pano de prato. Eu não conhecia Deus, hein? Eu vim aqui só para te dizer uma coisa que Deus mandou eu te dizer. Ele pediu para você organizar a sua casa. E quando eu chego na igreja, o que estava sendo pregado? A dracma perdida. Eu estava totalmente perdida dentro de mim. Totalmente perdida. E foi aonde eu me posicionei. Eu me posicionei por mim e pelo meu filho. Eu falo hoje que o meu filho é a forma mais linda que Deus fez eu conhecer o céu. O meu filho é uma promessa de Deus. Nada é por acaso, Maria. E aí eu voltei para os caminhos de Deus, me posicionei,
comecei a andar em obediência. Hoje meu filho tem 17 anos. Hoje ele vem todos os dias na minha casa. Hoje a gente tem um relacionamento, como eu te falei, que quando ele chega aqui a gente parece dois idosos. Tanto que é gostoso, o tanto que a gente conversa, o tanto que a gente proseia. E eu vejo também que a partir desse momento que eu me posicionei, o quanto ele mudou. Hoje ele vem aqui para ele fazer alguma coisa, ele vem pedir direcionamento para mim. Hoje ele me respeita. Ele olha para mim e ele fala. Esse tempo atrás ele chegou e começou a falar para mim como ele me vê. Eu fiquei até emocionada. Mas só que com isso tudo eu precisei enfrentar não as pessoas que estavam lá fora. Eu precisei enfrentar o que estava dentro de mim. O que estava me engolindo era eu mesma, o tempo todo. O tempo todo. Eu não sabia quem eu era, mesmo eu sabendo que eu tinha um valor lá atrás que eu precisava guardar e não guardei. E aí eu só fui enfrentando barreiras em cima de barreiras. Mas hoje eu estou aqui rompendo mais uma, porque o falar ao vivo também, para mim, é uma dificuldade imensa. E ainda mais falar da nossa história, né? Até porque existem pessoas que estão sendo engolidas por ela mesma, porque tem vergonha de chegar nas pessoas certas. A gente tem que saber para quem fala. Até porque quando você vai falar para alguém, as pessoas, além de você contar uma história, elas vão e aumentam outra, falam outras histórias. E a gente tem que saber quem procura. E desde então eu nunca deixei mais, sabe, buscar em Deus. Chegou um tempo agora que eu acabei, assim, dando uma perdida dentro de mim, que foi até o momento que eu te conheci, né, da gente... Porque a gente sempre tem uma coisa ainda para descobrir, isso é para o resto da vida, né, da gente, cada dia uma descoberta. Por exemplo, hoje mesmo eu descobri que quando eu estava lá na fazenda e vim embora para a cidade, isso eu nem recordava. Você vê, naquele momento ali eu já tive a minha primeira perda. E eu não recordava disso, né? E por isso que é bom escrever, né? Quando a gente começa a escrever, começa a vir muitas coisas na nossa mente. E do lado, da parte, né, financeira, que também eu sofri um grande rombo, né, porque eu tinha planos, eu queria fazer faculdade, tinha sonhos, daí logo já entrou, daí aconteceu de eu engravidar, e aí passou para outros planos, não que hoje uma mulher que esteja grávida, ela não possa fazer faculdade. Mas a minha vida como estava, eu não tinha cabeça nem para continuar. Nem para continuar. E naquela época também, além de ter os ciúmes, tinha aquela mentalidade que se você fosse para a faculdade, você ia arrumar outra pessoa, sabe? Umas coisas assim. E aí eu fui me anulando. Não tinha mais Kátia ali. A minha vida sempre foi na mão de todo mundo ali. Todo mundo vivia para mim, menos eu. Mas, quando eu comecei a despertar, começou um longo processo. Porque é dolorido. Até você chegar a falar, não, eu não quero, é uma guerra. As pessoas, elas não aceitam que você não quer mais ser dela. Elas não aceitam, você é dominada. E por isso, você acaba vivendo no meio desse ambiente também, você também passa a ser. Você também quer dominar. Você quer dominar tudo que está à sua volta. E aí chega um momento que você está sozinho. Você fica sozinho. Porque ninguém é produto de ninguém. Nós estamos aqui... Tá bom. Apenas
Só que a gente se apega demais às coisas. E foi uma das coisas que Deus mais me ensinou, foi o desapego. O desapego me ensinou o amor próprio. Eu tenho ensinado todos os dias isso. E é uma luta, porque todo dia bate na tua mente o teu passado, todo dia vem, é a escolha que você vai fazer do seu dia. O que você vai fazer com isso? Ai, Jesus, né? Fala se a pessoa não fica sem fôlego, né? Totalmente sem fôlego. E fala que realmente como é que Deus prepara as coisas, né? Porque a gente veio nessa peitica, nessa pelejada para ver se a gente conseguia escutar a história dessa menina. Aí, com muito sacrifício, a gente consegue escutar a história dela. E mal, ó, mal ela consegue entregar, ainda está ali entregando a finalização da história dela, e ela já não consegue mais. Estava travando, né, o vídeo dela, mas como eu ainda estava ouvindo, fui deixando até para a pessoa sair, né, dessa emoção. Kátia, eu espero que você entre novamente, ainda que seja para dizer para a gente que está tudo bem, tome uma água, respire, que eu não tive nem coragem de mandar você tomar água e respirar, e eu ficar aqui tentando lhe ajudar alguma coisa, já na temência de que essa internet pudesse cair e a sua história ficar pela metade. Então, para os que estão aí comigo, né, principalmente muitas junqueiras, né, e junqueiros que apareceram aqui da família da Kátia, gratidão, isso é muito bom, porque às vezes uma própria pessoa, um próprio membro da família, não consegue entender o sofrimento daquele outro membro, não consegue entender porque às vezes a pessoa é tão truncada, não consegue entender às vezes porque a pessoa às vezes é tão alegre, está se escondendo também atrás de uma capa, né? Eu tive, graças a Deus, né, o privilégio de estar contando com a Kátia nas minhas amizades, né? Foi um presente, é mais um presente que Deus me dá aqui dentro da... Olha, ela não voltou. Então é mais um presente que Deus me dá aqui dentro, né, do mundo digital. Então, ela e tantos outros presentes que realmente o Senhor tem, me preparou, né, cortei na minha pele, cortei na minha carne, para poder estar aqui e conseguir escutar uma história dessa sem me esbagaçar também de choro. Né? Por quê? Porque a pessoa pode precisar de mim, e a pessoa que está aqui para ser, né, a pilastra da casa sou eu. Então, aqui dentro do digital a gente também sofre, aqui dentro do digital a gente também ajuda, aqui dentro do digital a gente tem condições de fazer realmente uma família, tá? Para ser família, você não precisa estar presente no corpo um do outro, já que eu e você temos e bebemos e partilhamos do mesmo material que é o corpo divino, é o corpo de todos, é aquele que manda em tudo, constitui o meu corpo e o seu, então nós somos desse mesmo corpo, nós somos um em todo, que somos o todo que está em nós. Tá? Então, quando eu vejo essa dor, né, da Kátia, quando eu vejo tudo isso e a gente chega no final quase de ano e eu não quero trazer mais uma semana de estudo, é para poder mostrar para vocês que com a dor dos outros a gente também aprende. Então, quando eu chamo vocês para a gente estar falando aqui de rompendo barreiras e vivendo ainda o processo, ou já tendo rompido, já tendo acessado, já tendo dominado o processo, você tem agora para ensinar para os outros. Então, é para mostrar mesmo que não é para a gente viver aqui do blá, blá, blá. Não é para a gente viver aqui só do falar. É de você pegar realmente aquilo que a gente traz e colocar na sua vida. Colocar para você mudar, colocar para você melhorar, colocar para você entender, né? Caiu, você quer voltar? Volta para você encerrar, né? E aí você ficar, né? Você tendo a oportunidade, você não está aparecendo para mim, viu, Kátia? Tu entrou com o mesmo perfil? Se entrou, manda aqui um sinalzinho para você entrar e encerrar, tá? Porque não tá, você não aparece para mim. Então, não é, Sheila, realmente é pedreira, né? A mulher é pedreira. Porque você ter passado por tudo isso é porque a gente ainda dá ali uma filtrada, porque senão a live fica muito alta, fica com muito tempo. Mas você imagina tudo isso que a gente passa, por todos os lugares que a gente passa, e você mantém o sorriso, e você mantém a boa vontade, você mantém principalmente a vontade de estar presente em Deus, né, presente diante dele e trazendo ele para as outras pessoas. Então isso realmente
é uma virtude, né? Uma grande virtude. É você conhecer a sua dor e saber que a sua dor pode estar curando aí outras pessoas, né? É como diz a Sheila aqui, ó, lindo demais, gratidão pela ousadia em compartilhar. Por quê? Porque você sabe que outras pessoas podem estar presas no mundo da revolta, no mundo do ódio, no mundo da falta de perdão para aqueles que causaram tanta dor. E aí você consegue escutar da boca da própria pessoa. Eu sei que naquele tempo era a consciência que eu tinha, era a consciência que eles tinham, tá tudo certo, tá tudo bem. A partir de agora que eu descobri e que eu acessei e que eu tenho outra consciência e que eu conheço esse amor de Deus por mim, o que é que eu posso fazer para eu me entregar para Ele e eu viver os dias que eu vou viver com meu filho, não ficar presa nos dias que me tiraram com meu filho. Então, muita gente não consegue avançar, não consegue romper essa barreira, porque fica presa naquilo que lhe faltou. O que lhe faltou não interessa mais, eu quero saber o que é que você tem, com o que você tem, o que é que você ainda pode construir mais, né? O que é que você ainda pode construir mais? Então, é nessa pegada, né, que graças a Deus a gente traz ela para o Hélio, né? Dan Júnior, seja muito bem-vindo, meu amado irmão. Então, é nessa pegada de você conhecer a história de realmente uma pessoa guerreira, né? E eu tenho vontade ainda de fazer uma série sobre essa história de você ser guerreira, de você ser guerreira, pelo amor de Deus, né? A gente não nasceu para guerrear, não, a gente nasceu para comandar. Então, às vezes, a gente está lutando guerras que não é nossa. Por quê? Porque fez uma escolha errada lá atrás. Tudo partiu por causa de uma escolha, tudo partiu porque descobriu que tinha um valor, mas não soube zelar por esse valor, terminou sendo conquistada, esqueceu de zelar pelo valor que tinha, e esse valor naquele tempo era a virgindade. Hoje, meu irmão, minha irmã, pode ser a sua hombridade, pode ser a sua honestidade. Então você tem que saber que o que tem dentro de você, se você tem um valor que você sabe que tem, não deixe os outros precificar o seu valor. O seu valor não tem preço, valor é valor. Então deixe o mundo cair, deixe o mundo acontecer o que quiser, mas não perca os seus valores, não perca os seus princípios, porque você vai pagar um preço muito mais tarde. A sua intuição, a sua parte divina, se diz que você tem um valor, você tem que zelar por ele. Não espere que ninguém venha defender a sua honra ou defender um valor que você tem. Então, quando eu brincava com ela, né, que depois dela ter perdido a virgindade e de um moço ter abandonado, e ela saber que passou 3 anos cuidando daquela pérola, ela descobriu que só quem sabia o valor da pérola era ela. Ela descobriu que ela pegou aquela pérola e jogou realmente a porcos. Porcos com uma pérola no focinho, ele vai fazer o que com a sua pérola se ele tem focinho para fuçar? Então é com a sua pérola mesmo que ele vai meter na lama. Quem sabe o valor da pérola é o dono, não é o porco. O Dan Júnior coloca aqui, não nascemos para a guerra, mas para ter paz mesmo em meio à guerra. Exato, meu irmão. Então a gente às vezes fica guerreando o tempo todo, sendo guerreiro, sendo guerreiro. Você não é chamado para ser guerreiro, não. Você é chamado para dominar, para comandar. E não precisa você estar em território de guerra, porque se você conhece quem é você, você nem permite que os outros lhe provoquem a ponto de você aceitar uma guerra. Você comandar é muitas das vezes você não aceitar o pedido de guerra que alguém está trazendo. É a pessoa vir com suas mazelas e conseguir tirar de você a paz que você tem, tá? Então, como a Sheila coloca aqui, tudo começa dentro de você. É curada para prosperar de dentro para fora. Né? Hashtag top, hashtag linda, hashtag maravilhosa. Então, gratidão a todos aqueles que conseguiram ficar conosco, né? Gratidão mesmo, né? Gratidão a Kátia por essa história tão linda. Eu espero, minha amada irmã, querida, maravilhosa, que você esteja bem, que você realmente tome água, muita água, tá? Muita água mesmo. Escute aqui a sua amiga. Passe hoje o resto do dia, até chegar à noite, tomando muita água, porque você mexeu com muitas emoções, tá bom? E essas emoções, elas vão fazer você ter, nesse primeiro momento, algum tipo de dor de cabeça, alguma indisposição, porque você mexeu ali com a sua alma, tá bom? Então faça ali um chazinho quente, tome um banho gostoso, faça aquilo que eu gosto de pedir que você faça, né? Se perfume com o melhor do seu perfume. Ufa, foi uma grande barreira, hoje mesmo, o de falar. Viu que escapou, né? Então você vai tomar agora aquele banho extraordinário, aquele perfume maravilhoso, você vai se sentir a mulher mais maravilhosa, vai tomar o seu chá, vai botar o seu corpo para descansar e vai tomar muita água para você expurgar
tudo isso que você sentiu agora, tá? Então, gratidão, gratidão, gratidão. E hoje eu vou sair ainda para malhar e amanhã a gente conversa. E amanhã nós temos de novo uma pessoa ali top, maravilhosa, né? Mais uma pessoa que ali venceu barreiras. Então, trabalhar essa semana com vencer barreiras, você é o meu convidado especial para estar vivendo aqui na Montanha Russa. Você vai subir, você vai descer junto com as emoções dessas pessoas, tá bom? A gente espera em Deus que Ele entregue aquilo que tiver de entregar para curar quem tenha que curar. Então, se você esteve nessa live gratidão, se você vai passar por essa live gratidão, mantenha o respeito e deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o abraço à pessoa querida que pegou a história dela para compartilhar com você. Você conhece alguém que poderia escutar essa história e vai servir para ela? Encaminha a live, tá bom? Amada, depois eu baixo ela e mando para você, se você tiver vontade de compartilhar no seu perfil, tá? E beijo no coração de todo mundo. Foi um prazer, Kátia. Muita água, viu? Muita água mesmo, não facilite. Tá bom? E qualquer coisa me chama. Fazer que nem diz o nosso amigo Wellington, né? Me grita, tá? Dá um grito que eu tô por aqui, tá bom? Cheiro, meu amor. Beijo.